Olá, um grande abraço. Estamos aqui pelo Instagram, ao vivo. Inicialmente, nós queremos agradecer o convite que nos foi feito pelo Grupo Espírita Paulo e Estevão, de Fortaleza. Queremos agradecer ao Hamilton, que ainda não temos a alegria de conhecer. O nosso abraço, viu? O nosso carinho, o nosso abraço, a nossa gratidão, viu, Hamilton, pelo convite. E não estou acostumado muito a mexer com o Instagram. Às vezes eu não vou conseguir ler essas letrinhas tão pequenas para responder às perguntas que nos forem feitas. Nós agradecemos muito e estamos aqui para conversar um pouco a respeito de espiritismo e pandemia, né? O assunto é muito vasto, é muito complexo, ele comporta muitas abordagens. Nós estamos aí enfrentando essa provação coletiva, é uma provação mundial. Não esperávamos por essa provação coletiva, por essa provação mundial, mas isso, acreditamos, atesta para todos nós, né? Para crentes e descrentes, atesta que a lei divina não está dormindo, né? Atesta que Deus não está dormindo, porque, de fato, como nós já tivemos oportunidade de falar, o mundo vinha caminhando numa velocidade muito grande, né? Nós estávamos aí pilotando um carro de Fórmula 1 na reta, não é? Com toda velocidade e despreocupados de muita coisa, não é? Preocupados apenas em chegar em primeiro lugar, né? Chegar lá em primeiro lugar, subir lá ao pódio, erguer a taça, e não estávamos preocupados com muita coisa. Essa pandemia, embora todos os transtornos, não é? As desencarnações que lamentamos profundamente, embora tudo isso, essa pandemia está nos fazendo refletir muito, não é? Está realmente fazendo o mundo inteiro refletir muito, né? Porque de repente o mundo está de joelhos, né? Nós estamos aí de joelhos, nos ajoelhando diante de um vírus. Já que o mundo não se ajoelha diante de Deus, né? Está muito difícil a gente se ajoelhar, reverenciar os valores espirituais, os valores do espírito. Então a lei divina tomou providências para que nós possamos aí nos ajoelhar perante um vírus, né, esse Covid-19, que não é o primeiro, nós sabemos que essa pandemia não é a primeira, como também não será a última, é bom que a gente saiba disto, não é? Não é a primeira e não será a última. A humanidade, periodicamente, vem sendo assolada, não é? Allan Kardec estuda o assunto em O Livro dos Espíritos, quando ele fala dos flagelos destruidores. Aliás, ele estuda em toda a codificação e mesmo nas páginas da Revista Espírita. Temos um artigo de Allan Kardec, um trabalho de Allan Kardec. Não sabemos se os nossos irmãos já tiveram oportunidade de olhar aqui nas páginas da Revista Espírita de 1865, número de novembro, do mês de novembro, o Espiritismo e o Cólera. Muito interessante esta página. Se a gente tiver um pouco de tempo, nós vamos comentar alguns tópicos dela.
o espiritismo e o cólera. E no final Allan Kardec acrescenta uma mensagem recebida lá na Sociedade de Paris, recebida pelo Dr. Demeury. Pelo Dr. Demeury, que era amigo de Allan Kardec, um dos protetores de Allan Kardec. Interessante que esta mensagem do Dr. Demeury, ela foi recebida por dois médiuns, pelo senhor Delien e pelo senhor Morin, por dois médiuns, né? Certamente um recebeu um trecho, outro recebeu outro trecho, e esta mensagem é muito interessante do Dr. Demeury, né? Mas vejamos, nós gostaríamos de dizer, de falar como falamos, não é? Que não é a primeira pandemia. Se a gente for pesquisar aí no Google, nós vamos perceber que a humanidade, de tempos em tempos, periodicamente, ela se vê assolada por diversos flagelos, não é? São pandemias, são terremotos, tsunamis, erupção de vulcões, guerras, então, nem falar, né? Guerras, então, nós nunca conseguimos nos livrar das guerras. Impressionante. A humanidade, com todo o seu avanço, com todo o seu progresso intelectual e também progresso moral, não é? Nós ainda não conseguimos nos livrar de vamos dizer aí, de um dos costumes mais característicos de nossa barbárie, ainda de nossa barbárie, a guerra. O mundo sempre está em guerra, não é? É guerra civil, é guerra regional, é guerra de um país contra o outro, é guerra mundial, não é? Com milhares e milhares de pessoas, irmãos desencarnando. Isso é uma complicação muito grande, porque não existe morte, mas a desencarnação, vamos dizer, precoce, a desencarnação, entre aspas, né, antes do tempo, mais cedo, ela cria muitos embaraços no caminho do espírito, né? Porque o espírito às vezes abandona um projeto pela metade, um projeto que estava começando, um projeto familiar, um projeto profissional, um projeto de trabalho, uma tarefa, porque ninguém está isento disso. Nós estamos num mundo de provas e expiações, é bom que nós falemos disso. Principalmente nós os espíritas, né? É porque às vezes a gente acha que por ser espírita a gente está isento. Eu estou protegido, estou vacinado contra o vírus, estou vacinado contra a pandemia. Não acreditamos. Nós estamos aqui na Terra e estamos sujeitos às circunstâncias. Nós estamos sujeitos à influência do meio, não é? Não existe, acreditamos, não existe ninguém, assim vamos dizer, super protegido. Pode haver uma ou outra exceção de alguém que esteja aí, já tem alguma imunidade, já tenha reencarnado com alguma imunidade. Mas vejamos, nós vimos falando sobre diversas pandemias, só para unir os assuntos aí, nós já tivemos na Terra a chamada peste bubônica, a peste negra lá na Europa. Dizem os pesquisadores, os historiadores, vejamos bem, que a peste negra chegou a dizimar, a matar, entre aspas, de 75 a 200 milhões de pessoas, não se sabe. Fica nisso aí, não é? Porque se os dados hoje são manipulados, imaginemos séculos atrás, no século XIV, imaginemos, né? Não havia nem como fazer essa contagem, né? Não havia nem como fazer isso. Então, olha, tivemos aí a peste negra, tivemos a varíola, tivemos também a cólera. Allan Kardec fala aqui sobre essa questão do cólera na Revista Espírita, não é?
acometendo aí grande parte do mundo. Nós tivemos também a chamada gripe espanhola em 1918, e é aqui que nós queremos fazer uma observação. Vocês se lembram da biografia de Eurípides Barçanufo? Vejamos bem, Eurípides Barçanufo, um apóstolo da mediunidade, um dos pioneiros do espiritismo no Brasil, viveu aqui perto de Uberaba, 50 quilômetros, 40 e poucos quilômetros de Uberaba, em Sacramento, educador, fundou o Colégio Espírita, Allan Kardec, um homem extraordinário, não precisa nem dizer, né? Eurípides Barçanufo. Até hoje é amado, respeitado aqui na região, no Triângulo Mineiro, não apenas por espíritas, por católicos. Também a gente entra às vezes numa casa de uma família católica, está lá o retrato de Eurípides Barçanufo, reverenciado como um santo. Reverenciado como um santo. Eu me lembro até que Chico Xavier, certa vez, ele chegou a falar. Ele chegou a falar que a vida de Eurípides Barçanufo, em muitos lances, era uma vida que se pareceu muito com a vida do próprio Cristo, porque foi uma vida de devotamento, uma vida de entrega, completamente, né? E Eurípides Barçanufo desencarnou pela Espanhola, com 38 anos de idade, vejamos bem. Ele cuidando das vítimas da Espanhola. Quem estiver em Sacramento e for visitar o cemitério lá em Sacramento, lá tem o túmulo de Eurípides Barçanufo. Quem for visitar Sacramento vai ver lá os túmulos. Vítima da Espanhola, estão todos enfileirados. E lá está Eurípides Barçanufo, né, pela Espanhola também. Agora vejamos, se Eurípides Barçanufo ele não escapou da gripe espanhola, não é? Da qual esse vírus aí é uma mutação, porque os cientistas vivem dizendo que esses vírus vão sofrendo mutações, eles vão sofrendo mutações em hospedeiros, normalmente hospedeiros animais, né? Vão sofrendo mutações e, de repente, eles ganham uma resistência e explodem, como agora o Covid-19. E nós tivemos também a gripe suína, né? H1N1, que também ainda está aí, fez muitas vítimas. Então, vejamos, de vez em quando temos isso na humanidade. Isso faz parte, vamos dizer, do processo evolutivo. Não significa que Deus está castigando. Deus está educando através da lei divina. E como nós já tivemos oportunidade de falar, né? Nós estávamos vindo aí numa velocidade impressionante, o carro poderia capotar, poderíamos aí entrar numa guerra, no materialismo ainda mais avassalador, porque nós não podemos negar que o materialismo está uma coisa horrorosa, né? O imediatismo, pouca preocupação com os aspectos espirituais da existência, né? Não que nós, os espíritas, voltamos a falar, sejamos diferentes, sejamos melhores, não. Somos seres humanos, imperfeitos, nós estamos aí no caldeirão também, viu? Está todo mundo aí no caldeirão, estamos lá fervendo, e quem puder aproveite o ensejo, quem puder aproveite a experiência, não é? Para aproveitar mais. Mas interessante, o tempo corre, né? O tempo avança, o tempo passa depressa. E nós gostaríamos aqui de fazer um comentário. Esses dias nós estamos sempre manuseando o Livro dos Espíritos, estudando o Livro dos Espíritos, sempre estudando a codificação kardeciana, porque nós sabemos que fora de Jesus, Kardec e principalmente Chico Xavier não tem espiritismo.
Não existe espiritismo. Espiritismo em sua feição de cristianismo, rede vivo, é Jesus Cristo, é Allan Kardec e é Chico Xavier. Então nós estamos sempre estudando as obras da codificação. E nos deparamos com a questão de número 783. Se você quiser, anote aí. Questão 783 do livro 3º, capítulo 8º, Lei do Progresso. Há uma pergunta curtinha, 783. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Olha, Kardec perguntou. O aperfeiçoamento da humanidade segue essa marcha progressiva e lenta? Porque, de fato, às vezes nos parece, né, muito lento o avanço espiritual, não é? A gente fica ansiando por um mundo melhor, principalmente nós, né? Estamos aí todos esperando pela nova era, né? Estamos todos esperando pelo mundo de regeneração. E a esse respeito eu vou dizer uma coisa que Chico falou. Chico Xavier, nós convivemos com Chico aqui em Uberaba durante muitos anos, né? Desde os 17 anos de idade, e mais proximamente estivemos com ele, eu e Márcia, minha esposa, aliás, a família da Márcia toda, né? Estivemos com ele lá há mais de 25 anos, frequentando a comunhão espírita cristã, o grupo espírita da prece, e certa vez alguém disse assim: Chico, você acha que a Terra é neste 3º milênio? Logo que começou o 3º milênio, neste 3º milênio vai deixar de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração? Chico respondeu com um bom humor característico dele. Ele disse assim: uai, como bom mineiro, né? Uai, se isso acontecer em 2999, estará dentro do 3º milênio. Que nós esperamos isso para o 3º milênio, esperamos. Agora, quem é que vai marcar a data? Como é que nós vamos marcar uma data? Não é? Isso pode acontecer em 2050, 2100, como 2400, 2500, 2600, 2800. Não é? Nós vamos ter que voltar, de minha parte, creio, nós vamos ter que voltar ainda à Terra muitas vezes para continuar trabalhando a Terra do 3º milênio e para que, de fato, a Terra venha a ser um mundo de regeneração. Mas nós estamos ainda longe disso, né? Alguns dizem que o Chico teria falado que esse mundo de regeneração vai acontecer em 2057, né? Nos 200 anos de O Livro dos Espíritos, né? Que o Chico teria, olha, isso talvez possa acontecer lá no ano de 2057. Mas, sinceramente, pelo andar da carruagem, o tempo é curto. Estamos em 2020. Ainda temos 37 anos pela frente. Mas, pelo andar da carruagem, nos próximos 37 anos, a turma que precisava estar aqui já está. E ainda não está mostrando muita coisa, não. Ainda não está mostrando muita coisa. Não é? Alguém vai dizer assim: mas Chico profetizou, não é? E o Chico, a respeito de profecias, ele também dizia o seguinte: olha, as profecias, elas não são feitas para serem cumpridas. As profecias são feitas como advertência. As profecias são feitas como alerta. As profecias são feitas. Se a gente muda, a profecia não acontece. Agora, se a gente não muda, a profecia se consuma. E às vezes até ela pode se consumir até com maior gravidade ainda, com maior austeridade. Mas vamos ver a resposta que os espíritos deram a Kardec. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta. Os espíritos responderam:
ao progresso regular e lento que resulta da força das coisas, mas quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca, quer dizer, a lei divina. Deus lhe provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Vejamos bem, pela força das coisas vai lentamente. O progresso é regular e lento. Pela força das coisas, né? Principalmente pela força do homem, pelo empenho do homem, né? Pelo empenho do espírito encarnado, né? A coisa vai acontecendo com muita lentidão. Olha, temos mais de 1 bilhão de pessoas na Terra passando fome, não é verdade? E ainda temos guerras, muitas guerras, ainda temos muito preconceito, ainda temos muito fanatismo, ainda temos muita indiferença. A coisa não é fácil. Já melhoramos? Já melhoramos. As nossas palavras não são palavras de pessimismo. As nossas palavras são palavras de pessoas que abraçaram uma doutrina de fé raciocinada. Fé raciocinada. Vamos analisar as coisas racionalmente, não é? Tem muita coisa que ainda precisa realmente mudar. Vamos analisar aí os ditadores que estão comandando o país, escravizando o povo, né? Quantos tiranos ainda, quantos ditadores no poder, inviabilizando que certos espíritos que estão reencarnados trabalhem, encontrem educação digna, pelo menos tenham alimentação. Muita gente está morrendo de fome, não é? Aqui mesmo, perto de nós, se tem falado até pouco disso, parou de falar sobre a Venezuela, né? Os órgãos de imprensa não estão falando mais do que está ocorrendo na Venezuela, mas até bem pouco tempo os venezuelanos, muitos deles estavam fugindo para o Brasil. Tem venezuelano aqui nas ruas de Uberaba. Venezuelano nas ruas de Uberaba e gente mendigando até nos faróis, com cartazes: eu sou índio da Venezuela, eu preciso comer, estou com fome, a minha família, estamos aqui no Brasil, não é? Então, vejamos essa situação. Agora, o comentário que Allan Kardec escreve logo após a resposta dos espíritos, porque a resposta dos espíritos foi dada em 3 linhas, mas o comentário que Kardec escreve é extraordinário. Kardec diz assim: sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele. Quer dizer, ninguém vai se opor ao progresso. Pode atrasar, como atrasa, não é? Pode atrasar, criar embaraços, criar empecilhos. Sim, pode atrasar. Mas se opor ao progresso, ninguém se opõe. Porque se por oposição ao progresso, se essa oposição realmente impedisse o progresso, nós não teríamos chegado onde chegamos, porque tem muita gente que tentou impedir o progresso. Não é? A liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, ainda hoje, liberdade de expressão, liberdade de culto, liberdade de pensamento, liberdade de ideias, né? O direito de ir e vir, esse direito de ir e vir, né? Aí Kardec continua: é uma força viva o progresso, que as más leis podem retardar, mas não asfixiar. Quando essas leis se tornam de modo incompatíveis com o progresso, ele as derruba. Ele quem? Deus. As suas leis. Ele as derruba com todos os que as querem manter. Vai passando todo mundo, a fila anda, né? E vai desencarnar. De repente tem um probleminha aí, qualquer coisa, aparece aí o Covid, né? Aparece o Covid aí, e a turma entra na fila. A turma entra na fila. Aliás, o
o Covid até está parecendo um vírus muito seletivo, né? Ele não está pegando muita gente que ele deveria pegar, não é? Vocês desculpem, é uma piada, né? Mas é o que a gente observa. Então, quando essas leis são impedidas, Deus as derruba com todos os que as querem manter. E assim será até que o homem harmonize as suas leis com a justiça divina, que deseja o bem para todos e não as leis feitas para o forte, em prejuízo do fraco. A lei divina vai prevalecer. É como dizia Chico Xavier: ora, embora os imperativos do tempo, o que Deus quer vai acontecer. Não é? Não vai acontecer no nosso tempo, no meu tempo, no seu tempo, mas vai acontecer no tempo do Criador. Vai acontecer no tempo da vida. Vai acontecer no tempo das leis divinas. O que Deus quer vai acontecer. E ai daquele que entrar no meio. Aquele que entrar no meio é como os espíritos disseram a Kardec aqui. Olha, adiante do carro do progresso, aquele que se opõe ao progresso é uma pedrinha debaixo da roda de um trator. É uma pedrinha debaixo de uma roda do trator. Ele vai ser esmagado, ele vai ser triturado. Kardec continua: o homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve chegar ao fim determinado pela providência. Ele se esclarece pela força das circunstâncias. As revoluções morais, vamos prestar atenção nisso, que beleza. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam ao longo dos séculos. Olha, vem sempre aquele que propõe uma ideia, né? Então ele é combatido, ele é queimado, ele é injuriado, ele é perseguido. Como Jesus, ele foi crucificado, não é? Como Sócrates bebeu a cicuta, como John Hus foi para a fogueira, e como tantos outros, não é? Como tantos outros, é como Galileu Galilei, não é? Que falou que não era o Sol que girava em torno da Terra, era a Terra que girava em torno do Sol. Então essas ideias vão se impondo devagar. Quando elas surgem, elas são combatidas, são perseguidas, e muitas vezes os seus intérpretes, os seus mensageiros, são até mortos. Eles são criticados, ironizados, perseguidos. E por falar nisso, essa questão de perseguição, isso não é só das outras religiões, não, viu? Nós estamos aí no próprio Espiritismo. O movimento espírita. O movimento espírita é censor. O movimento espírita é censor, sem dúvida alguma, não é? Quer impedir as pessoas de pensarem, quer impedir os espíritos de dizerem o que pensam, querem controlar o mundo espiritual, querem controlar os médiuns, censuram, há censura, existe censura nos bastidores e censura pesada, viu? O doutor Inácio Ferreira que o diga. Há censura. Então isso não é só coisa de católico, ou de protestante, ou de ala política, de partido político. Isso não é só coisa de socialista, de comunista, de democrata, de republicano. Não. Isso é do homem. Isso é do ser humano. Imperfeito, atrasado, ainda cheio de dificuldades. Então Kardec diz assim que essas revoluções, elas se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir
o edifício carcomido do passado, que não se encontra mais de acordo com as necessidades novas e as novas aspirações. E no último parágrafo, olha o que ele diz: o homem geralmente não percebe nessas comoções mais do que a desordem e a confusão momentâneas. Então é o que está acontecendo conosco agora nessa pandemia. Muita gente não está percebendo nessa comoção, porque é uma comoção. Essa pandemia é uma comoção. Olha o que está parando o Brasil e criando problemas sociais a serem resolvidos. Porque o vírus, ele não está trazendo um desafio só para a medicina, não é? Aliás, a medicina está até prestes a resolver esse problema, porque nunca se falou tão rapidamente numa vacina quanto agora, não é? Nunca surgiu uma vacina tão depressa quanto temos a impressão de que vai surgir esta vacina para o Covid. Nunca apareceu uma vacina tão rapidamente, não é? O empenho da ciência, como também o empenho dos laboratórios, não é? Que certamente vão querer faturar milhões, mas não interessa, né? Mas vejamos bem, é uma comoção. Não é só um desafio para a ciência, é um desafio para os sociólogos, para os economistas, sociólogos, os economistas, para os dirigentes de nações, para os políticos, para os governos. É um desafio em todas as áreas. É um desafio em todas as áreas. Está sendo um desafio até para nós espíritas, no que tange à divulgação da doutrina. Nós não estamos tendo mais reuniões nos centros, ou reuniões muito com a frequência limitada, todos aqueles cuidados, né? Todos aqueles cuidados, máscara e álcool gel na entrada, na saída. Esses dias apareceu um companheiro lá no centro, na nossa reunião, parecendo um astronauta. Eu perguntei, isso tudo é medo de desencarnar? Porque a morte não existe. Eu perguntei para ele, isso tudo é medo de desencarnar? Ele sorriu, não é? Mas vejamos, até para nós espíritas está sendo um desafio, não é? Nós estamos aí agora com essas lives. Elas não existiam. Essas lives, essas palestras pela internet, pela mídia, né, social, essas palestras. E isso para nós, por exemplo, nós estamos vendo isso como algo extremamente benéfico num ponto, né? Porque está acabando com o elitismo que tinha no movimento espírita, não é? Fazendo congressos e cobrando dinheiro, e não apenas congressos organizados por órgãos federativos, não. Muita gente aí estava fazendo seminário e chegando a cobrar R$1.000 a inscrição, R$1.500 a inscrição, R$2.000 a inscrição. Eu cansei de ver convites para seminário aqui na internet. Chegava e falava assim, olha, vou a um seminário, do dia tal, investimento, R$1.500, pode dividir no cartão. Estava chegando nesse ponto. Chegando nessa situação. Investimento? Pagar R$1.500 num seminário, que um comedor de arroz e feijão vai dar lá, pegando coisa que não é nem da cabeça dele, porque são os espíritos que transmitem, a codificação é de graça, a obra de Chico Xavier está aí tudo de graça, são os espíritos que nos entregam, aí a pessoa vai transmitir ideia que não é dele, pensamento não que é dele, e vai cobrar.
Então, vejamos bem, essa questão da pandemia está até nos fazendo rever o movimento espírita. O movimento espírita, esses congressos, né? Esses congressos, esses seminários, esses simpósios, esses cursos, né? Porque agora nós estamos tendo aqui, olha, estou aqui falando para a turma de Fortaleza e outras cidades, nós falamos para o Brasil, falamos para o mundo. Estamos falando para o Brasil, falando para o mundo, não é? Ninguém está pagando nada, ninguém está pagando nada, não é? Nós também não estamos ganhando, a não ser bônus hora. Que maravilha, não é? Bônus hora é o melhor salário que nós podemos aspirar. Esse bônus hora é o trabalho voluntário, Para nós é uma alegria uma coisa dessa. Não é? Eu moro aqui em Uberaba, não sei quantos quilômetros de Fortaleza, não poderia ir facilmente a Fortaleza, onde aliás estivemos, né? Já estivemos, mas não poderia ir facilmente a Fortaleza e tudo. Agora estamos fazendo palestra aí, né, para a turma do Grupo Espírita Paulo Estevão, né? A convite aí do Hamilton, corajoso Hamilton. O seu convite, não é? E fazendo palestra lá para Portugal, não sei para onde mais, tudo pela internet. Então vejamos aqui, ó, o homem geralmente não percebe nessas comoções mais do que a desordem e a confusão momentâneas. É o que nós estamos percebendo. Desordem e confusão momentâneas, né? Não sabe se decreta lockdown, se não decreta lockdown nas cidades. Não sabe se abre o comércio parcialmente, se fecha o comércio. Não sabe o que faz com as escolas, se os alunos voltam, se não volta, se volta um pouquinho, ou se volta depois, ou se faz um rodízio, né? Como nós vimos aí, né? Vamos fazer um rodízio aí mais ou menos assim, né? Os alunos vão num dia, os professores vão no outro, né? Então, e Kardec encerra dizendo aqui, olha, que o atingem nos seus interesses materiais, mas aquele que eleva o seu pensamento acima dos interesses pessoais, quer dizer, quando nós elevamos o pensamento acima dos interesses pessoais, quando nós colocamos a fé raciocinada para funcionar, o que a gente fala? Está tudo certo. E está nessa desordem, é como a ciência diz, né? Existe ordem no caos. A ciência tem comprovado isso. Não, existe ordem no caos. Então, nesse aparente caos, existe ordem. Não é a nossa ordem. Não é a nossa ordem, mas é uma ordem infinita, infinitamente superior à nossa ordem, não é? Então a gente conclui dizendo, olha, está tudo certo. Alguém poderá pensar assim, ele está dizendo isso porque não teve ninguém da família dele que desencarnou com Covid. Ainda não. Mas não sabemos se vamos ter, mas já tivemos muitos amigos mais fora de Uberaba, porque a situação da Covid em Uberaba é uma situação relativamente tranquila. Uberaba é uma cidade de 330 mil habitantes, aqui até o presente momento são 25 óbitos, 25 óbitos, e a maioria pessoas com comorbidade, né, com obesidade mórbida, diabetes controlada, problemas cardíacos sérios, idade muito avançada, não é? Então a gente vai dizer, o Marcelo está falando isso porque ele não teve ninguém ainda da família que desencarnou. Não, por Covid não. Mas já tive muita gente que desencarnou, não por Covid. Minha mãe já desencarnou, meu pai já desencarnou, tive um irmão que antes dos 50 anos desencarnou, deixando 4 filhos pequenos. Minha avó já desencarnou, amigos queridos desencarnaram. E, no entanto, nós estamos vendo que está tudo certo.
está tudo certo. Quem somos nós para questionar as leis da vida? Quem somos nós, né? O que está errado, o que existe de errado, somos nós que introduzimos, é a nossa compreensão que não é correta. Mas, como disse Kardec, quando a gente coloca os interesses materiais de lado, ó aqui, aquele que eleva o seu pensamento acima dos interesses pessoais, admira os desígnios da providência que do mal fazem surgir o bem. São a tempestade e o furacão que saneiam a atmosfera, depois de a haverem revolvido. Olha o que Kardec escreveu, né? Que homem extraordinário, né? É por isso que a gente fala que o maior médium da codificação foi o codificador. Muita gente fala, as irmãs Budan, né? Foi Ruth Celine, foi não sei mais quem, não é? Não, o maior médium da codificação foi o codificador, não é? E ele escreveu, são a tempestade e o furacão que saneiam a atmosfera depois de a haverem revolvido, quer dizer, depois de a haverem sacudido. O que é que nós desejamos? Nós desejamos que, após essa pandemia, que é transitória, vai passar, né? Como certa vez o espírito de Nossa Senhora Maria de Nazaré mandou um recado para o Chico, não é? O Chico disse que estava enfrentando problemas muito sérios, lá em Pedro Leopoldo, nos idos de 30, 40, enfrentando problemas muito sérios, e ele estava muito triste, sempre muito sozinho, estava chorando muito, porque sempre o Chico aguentou a barra sozinho, não é? E ele avistou o espírito de Celina, mensageira de Maria de Nazaré, não é? E o Chico conversou com o espírito de Celina, expôs a situação e disse, eu gostaria de uma orientação para mim, que nossa mãe me dissesse alguma coisa, não é? O espírito de Celina disse assim, eu já volto, né? Mais ou menos com essas palavras, eu já volto, e desapareceu e voltou rapidamente, disse assim, olha, Maria de Nazaré, mãe de Jesus, nossa mãe, Maria de Nazaré mandou para você uma mensagem, que é para você escrever num papel e pregar no lugar aí, que seja mais visível, onde você possa ler todos os dias. Eram 3 palavras. Isso também passa. Aí o Chico disse assim, eu entendi. Isso também passa. Eu estava triste, isso também passa. Eu estava feliz, isso também passa. Eu estava mal, isso também passa. Eu estava bem, isso também passa. Em trocados miúdos, tudo passa. Não é verdade? Tudo vai passando. Então é esse o recado. Isso também passa. Então essa pandemia vai passar. Nós não sabemos se vai até o final do ano, se vai pegar alguns meses de 2021, nós não sabemos, né? Mas essa pandemia, com certeza, ela vai passar. Depois de fazer o que ela tem que fazer, ela vai passar. Mas aí fica a pergunta, será que nós, como humanidade, será que nós vamos aprender? Será que o homem vai aprender alguma coisa? Claro, não vai aprender tudo, não é? Nós ainda temos aí um longo caminho pela frente, um longo caminho a percorrer, não é? Mas
será que nós vamos aprender alguma coisa, reter alguma coisa? Nós temos observado que essa pandemia, porque nós estamos aqui em Uberaba, no Lar Espírita Pedro e Paulo. Aqui no Lar Espírita Pedro e Paulo, nós temos residindo conosco aqui 25 idosos de ambos os sexos. E vejamos bem, nós não temos aqui um idoso, graças a Deus, um idoso sequer espirrando. Sequer espirrando. E todos doentes, sem perna, cadeira de rodas, alguns com alimentação até parenteral, 80, 90 anos, mais, não é? Estamos aqui, mas a nossa tarefa aqui não é só com os velhinhos, não. Nós temos aqui aproximadamente 200 famílias que são assistidas semanalmente com alimento, alimentação, roupa. Aqui no Lar Espírita Pedro e Paulo é café da manhã para a turma da rua, almoço para a turma da rua, morador de rua, crianças sem pai nem mãe, pessoas desempregadas, janta, não é? E nós temos observado uma coisa, a solidariedade que aumentou. Olha que beleza. A solidariedade, né? Esses dias eu estava vendo shows na televisão, lives dos artistas, né? Da Alcione, da Ivete Sangalo, do Michel Teló, mais de quem, gente? Do Toquinho. Lives de todo mundo na TV. E todo mundo fazendo campanha. Olha que coisa bonita, né? Olha, estou recolhendo isso, consegui tantas toneladas de alimento, eu consegui. E nos shows normais, ordinários, ninguém via isto. Ninguém via isto, não é? Aquela multidão no show, dançando, pulando, às vezes, vocês nos perdoem, não é todo mundo, mas às vezes bebendo muito, usando droga, aquela coisa toda. Mas agora não. Uma grande solidariedade. Aqui no Lar Espírita Pedro e Paulo, muita gente nos ajudando com alimento, muita gente nos ajudando, álcool em gel, com máscara, muita gente nos ajudando aqui, trazendo lanche, trazendo pão, trazendo isso, trazendo aquilo. Olha, o mundo está melhor. E outra coisa, nós já observamos, você deve ter observado, como a natureza está linda, como a natureza está bela. Eu tenho uma filha que mora e trabalha lá no Guarujá, não é? Professora, psicóloga. Esses dias ela ligou para mim aqui e disse assim: pai, o senhor precisa de ver, desde que eu estou aqui no Guarujá, ela está lá há mais de 10 anos, desde que eu estou aqui no Guarujá, eu nunca vi a cidade tão linda. A cidade já é linda, agora está muito mais bonita. O senhor precisa de ver as árvores como estão bonitas. E disse assim: pai, até golfinhos têm aparecido perto da praia. Até golfinhos têm aparecido perto da praia. A água do mar está limpinha. Então, assim, gente, até a natureza estava precisando de uma pausa, né? Porque a gente polui a natureza, não é só com lixo não, viu? Nós poluímos a natureza com os nossos pensamentos também. Com os nossos pensamentos e com as nossas emoções desencontradas. E essa pandemia está sendo uma bênção para a própria natureza que está se refazendo. Você que é observador e que reside aí em Fortaleza, tem praias lindas e tem lugares lindos aí na região, todo o estado, você sabe que nós estamos dizendo a verdade, né? Como é que deve estar mudado, como é que está bonito, tudo por aí, não é? Tanta coisa que está melhorando, embora voltamos a lamentar os amigos que desencarnaram, mas lamentamos relativamente, porque nós não somos adeptos da doutrina da morte. Nós somos adeptos da doutrina da imortalidade, da doutrina da reencarnação.
Nós somos adeptos de uma doutrina, a doutrina da evolução do espírito, não é? Então nós sabemos que desencarnar é só, como diz o doutor Inácio Ferreira, meu filho, desencarnar é só dar um passo para o lado. Doutor Inácio Ferreira, há algum tempo, nos disse assim, olha, dentro de pouco tempo, o homem vai entender que está encarnado ou desencarnado é só uma questão de um pouco mais ou um pouco menos de matéria. Um pouco mais de matéria, encarnado. Um pouco menos de matéria, desencarnado. Um pouco menos de matéria ainda, super desencarnado. Porque realmente é isto. Nós somos imortais. Nós somos viajores da evolução. De vida em vida, não é? Nascer, viver, morrer, renascer e progredir sempre, tal qual é a lei. Está lá no Dolmen de Allan Kardec, no Père Lachaise, não é? Tal qual é a lei. Nascer, viver, morrer, renascer e progredir sempre, tal qual é a lei. Então é assim que nós encaramos essa pandemia. Está trazendo muita preocupação, muita aflição, mas está trazendo, acreditamos, sinceramente, muito mais bênçãos. Tomara que nós possamos conservar essas bênçãos. Tomara que nós saibamos conservar essas bênçãos e mudemos um pouquinho a nossa vida. Um pouquinho. Né? Na outra pandemia... Na outra pandemia, a gente muda mais um pouco. O doutor Inácio fala assim, meu filho, você acha que vai desencarnar, ficar livre de pandemia? Desse outro lado também tem pandemia. Porque desse lado são homens, não são anjos não. Somos seres humanos, habitando o mundo espiritual, com desafios semelhantes aos desafios que os encarnados estão enfrentando na Terra. Bem, nós vamos encerrar aqui uns minutinhos antes essa nossa participação e de novo, agradecendo o Grupo Espírita Paulo Estevão de Fortaleza, aí no Ceará. Eu vou dizer a vocês, eu cheguei ao Espiritismo através de um cearense, viu? Que, aliás, era parente de um padre famoso aí do Ceará, não é? Foi ele que nos conduziu à doutrina espírita, é o Padre Cícero Romão Batista, Padim Cícero, né? O senhor Sinésio Santino de Oliveira foi que nos conduziu à doutrina espírita. Então a nossa gratidão aí à turma de Fortaleza, ao Hamilton mais uma vez, que Jesus abençoe você, Hamilton. Dê a você muita paz, muita saúde, para que você continue fazendo esse trabalho tão importante. Muito obrigado pelo convite. Até qualquer hora, se Deus quiser, sem a pandemia. Muita paz.